de orar por você, de deixar registrado no reino celestial o teu nome no nosso clamor, no nosso momento aqui de oração, em nome do Senhor Jesus. Vou pedir à pastora que acrescente o nome do Duílio, um amigo, companheiro de trabalho, que pediu para que nós estivéssemos orando. Eu assumi esse compromisso, estarei orando por você, Duílio, em nome do Senhor Jesus. Livro do profeta Miqueias, capítulo de número 7. Alguns versículos nós vamos ler. A partir do verso 1. Vamos ler alguns, salteado aí para não ficar uma leitura muito extensa. Capítulo 7, verso 1. Ai de mim, porque eu estou como quando são colhidas as frutas do verão. Como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para chupar, nem figos tamporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramar sangue, cada um caça o seu próprio irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal, e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma. E assim, todos estes juntamente urdem a trama. O melhor destes homens é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão de todos eles. Versículo de número 7. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém. Versículo de número 15. Diz o Senhor: eu lhe mostrarei maravilhas, como nos dias da tua saída do Egito. Verso 18, para encerrarmos. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua misericórdia. Glória a Deus. Ó Deus de poder e de amor, nesta hora, Pai, eu confio esse trecho que nós lemos aqui ao Senhor, pedindo a Ti, Pai, que nos revele aquilo que o Senhor tem para trazer aos nossos corações. Que essa palavra seja uma palavra, Senhor, revelada, que venha causar impacto nos nossos corações, que nos faça repensar, Senhor, algumas decisões, nos colocando de volta, Pai, ao centro da Tua vontade, porque está escrito, Pai, não desvies os Teus passos, nem para a direita, nem para a esquerda. Precisamos, ó Pai, andarmos no caminho, e o Senhor é o caminho, Jesus. Porque o apóstolo João bem escreve dizendo, a teu respeito, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ti, Jesus. É essa a nossa confiança, a nossa esperança. Em meio a tantas lutas e batalhas, confiamos que o Senhor vai falar com cada um de nós nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, pastor Flávio. Glória ao Senhor Jesus. Profeta Miqueias, assim como outros 11 profetas tidos dentro da teologia como profetas menores, não por conta, mas sim por conta da extensão dos seus atos proféticos, das suas profecias. Temos outros livros que são conhecidos como profetas maiores por conta da sua extensão, pela maior quantidade de capítulos, enfim. E Miqueias, ele profetizou para Jerusalém no período aproximadamente entre 730 e 690 antes de Cristo, ou seja, antes da era cristã. No momento de caos, de decadência moral e espiritual da nação. Deus levanta Miqueias, cujo nome por si só já traz uma mensagem: quem é semelhante a Deus? Miqueias traz no seu nome algo profético, algo que já se aplica a nós, dizendo ao povo, à nação escolhida, que residia na terra que manava leite e mel, uma mensagem no seu nome perguntando a eles quem era ou quem poderia ser semelhante ao Deus
que já tinha feito tantas maravilhas para com aquele povo. E Deus, em sua infinita misericórdia e amor, foi protelando por diversas vezes o seu juízo, no intuito de que o povo se voltasse e se rendesse. Deus nunca se alegrou em ver o seu povo sofrer. A grande verdade é que o Senhor, Ele protela e age com a sua misericórdia, com um desejo no seu coração de ver aqueles que foram chamados e escolhidos voltarem ao primeiro amor. Como diz o apóstolo João, lembra-te, pois, de onde caístes. Né? É como se ele estivesse dizendo, volta, se conserta, clama por misericórdia, se arrepende, volta para mim. E é assim que o Senhor continua dizendo, assim como diz aqui nesse tempo para a sua nação, dizendo para nós, para a igreja nesses últimos dias. Miqueias vivia num período conturbado na nação, como hoje nós vivemos um período conturbado na humanidade. São dias de calamidade, pastor Flávio. Sim. Terremotos em muitos países. Tem uma nuvem de gafanhotos passeando pela América do Sul e que já fez muitos estragos nos países, em alguns países da Europa. Temos visto essa pandemia avançando. Enquanto todos achavam que já tinham chegado ao fim, como na Europa, como na China, e agora volta a aumentar novamente o número de casos. Vivemos, como diz o próprio Cristo no Evangelho de Mateus, o princípio das dores. E que era para a sua igreja não se atemorizar, porque ainda não era o fim. Era apenas o prenúncio, o prelúdio da sua volta a coisas e acontecimentos que antecederiam a sua volta triunfal e gloriosa para levar para a eternidade a sua igreja santa, imaculada e que foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Mas não basta simplesmente se intitular cristão, é preciso ser de fato cristão. É muito mais do que frequentar uma igreja, é preciso ser igreja. É muito mais do que simplesmente se declarar evangélico, é preciso viver o evangelho, é preciso fazer a diferença, é preciso ser diferente no meio do caos. Enquanto todo mundo acha que não dá e cada um corre por conta própria na solução dos seus problemas, no intuito de alcançar, na esperança de ver as coisas mudando, com a capacidade, na força dos seus braços. Mas o que acumulam-se muitas vezes são decepções e amarguras, porque o que angariamos com a nossa capacidade são coisas passageiras, mas em Cristo Jesus alcançaremos coisas eternas, coisas incorruptíveis, que a traça, que esse presente tempo não podem tirar de nós. Amém. O nosso nome escrito no livro da vida, o chamado de Deus, me perdoe, a vocação que o Senhor confiou a cada um de nós, como confiou a Miqueias. Obrigado, pastora, Deus abençoe. O desejo de Deus em ver o seu povo se voltando novamente a Ele. O desejo de ver a sua cidade, a cidade santa de Jerusalém, tomada por homens e mulheres que agora, no período de decadência moral, haviam alguns aceitado subornos, se corrompido, pastor Flávio. Parece que estava escrevendo Miqueias para os dias de hoje. Príncipes, juízes, ao olharmos para a nossa nação, com essa crise da pandemia que nós estamos vivendo, parece que acabou, pastor, os casos de corrupção. Parece que acabou os casos, a dificuldade no sistema público de saúde do nosso país. Mas a grande verdade é que está aí diante dos nossos olhos todas as dificuldades pelas quais nós temos passado. E Miqueias, ele escreve num período que é tão real que como se fosse para nós hoje. E eu quero dizer para você que Miqueias, ele começa lamentando, pastor Flávio, no versículo 1, ele fala: ai de mim, que vivo no meio de uma geração que planta e não colhe, que olha para as plantações, mas não tem nem uva no cacho mais para chupar. Tamanha era a dificuldade, tamanha era a escassez por quais eles passavam naqueles dias. E ele vai dizendo, ele vai falando a respeito dos príncipes, dos juízes, da nação como um todo. No versículo 4 e 5 ele fala que os inimigos acabam sendo o da sua própria casa. Filhos se levantando contra pais, pais se levantando contra filhos. Tamanha era o momento difícil pela qual a nação passava. E Deus levanta Miqueias para trazer uma mensagem de esperança. Aleluia. Deus levanta Miqueias para trazer uma mensagem de alerta.
alertando o seu povo, o chamando ao arrependimento. É Deus chamando a sua nação, é Deus me chamando, é Deus te chamando nessa noite a nos voltarmos ao primeiro amor, a nos lembrarmos de onde nos afastamos, a nos lembrar. Ainda há pouco o pastor Flávio dizia, antes de nós iniciarmos o culto, é preciso preparar um estudo e transmitir à igreja do Senhor, não a igreja, a nossa igreja onde nós congregamos, não, mas a igreja do Senhor, para que não sejamos tomados por conta do esfriamento, do distanciamento. Está se falando tanto em distanciamento social, mas corremos o risco do distanciamento espiritual, pastor Flávio. Corremos o risco de nos esfriar, de virarmos literalmente um iceberg espiritual, que já não sente mais o fogo, o calor do Espírito. Como ainda há pouco nós louvamos, nós queremos navegar no oceano do Espírito. O oceano do Espírito, meu irmão, é fogo, é glória, é poder, e precisa incendiar a nossa vida, é preciso incendiar o teu coração, é preciso arder, é preciso queimar dentro de nós, é preciso que esse fogo queime tudo aquilo que é mal dentro de nós, os nossos maus pensamentos, os nossos maus sentimentos. É Deus chamando através de Miqueias que não há Deus semelhante a Ele, que não há outro semelhante, que nem nunca houve e nem nunca haverá. No versículo de número 7, Miqueias, ele declara da seguinte forma: eu, porém, no meio do caos, aqui eu estou parafraseando, no meio do caos, no meio da calamidade, no meio da pandemia, no meio do desemprego, no meio do distanciamento espiritual, no meio da frieza espiritual, olharei eu para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Olha a certeza desse homem, olha a certeza desse profeta. Ele respirava o caos, pastor Flávio, a sua nação, os seus contemporâneos, homens se desviando da verdade, sacerdotes se corrompendo, juízes aceitando suborno, os governantes, os sacerdotes indo e caminhando de mal a pior. Quando chega no Novo Testamento, o Senhor chega a dizer aos sacerdotes: vocês não entram no céu e não permitem que o meu povo entre. Tamanha era a corrupção espiritual. Mercadejavam a palavra, cobravam por talentos. Ei, parece que Miqueias estava alertando o povo nos dias exatamente de hoje. Vivemos dias difíceis, alguns mercadejam o evangelho. Não queremos brincar com a tua fé, não queremos pregar ou viver baseado nas emoções. É muito mais do que emoção. Nós queremos mexer com a tua alma, queremos dar uma sacudida no teu espírito, pedindo ao Espírito Santo que testifique aí dentro do teu coração, no teu entendimento, que sem o Senhor estaríamos fadados ao fracasso. Mas como Miqueias está dizendo, eu todavia esperarei no Deus da minha salvação. Aleluia. E Ele me ouvirá. Ainda existe esperança em meio ao desespero. Muitos, pastor Flávio, não têm nem acreditado mais em como será o amanhã. Muitos preocupados, como nós dizíamos ainda há pouco, em deixar os seus filhos retornarem ao estudo, retornarem à escola. Nós percebemos alguns cristãos amedrontados por conta dessa situação, de ser contagiado, de contrair essa enfermidade, de contrair essa doença. Tem tirado muitas vidas, mais do que isso, tem tirado a paz de muita gente. Nós vemos homens, mulheres amedrontados, assustados, acuados literalmente. Ei, mas o Deus da nossa salvação, Ele nos ouvirá. Ele vai trazer esperança no meio do caos, no meio do desespero. O profeta Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 19, ele diz: eu quero trazer à memória o que pode me trazer esperança. Ei, existe esperança para os teus problemas. Existe solução para esta pandemia, pastor Flávio. O Deus da minha salvação, disse Miqueias, Ele me ouvirá. Amém. Ele ouvirá o nosso clamor, pastor Flávio. Aleluia. O clamor que nós levantaremos daqui a alguns minutos. Eu creio que Deus vai trazer respostas para os dilemas da tua alma. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer resposta. Ele vai nos ouvir, vai trazer resposta para a tua casa, vai trazer resposta para a tua saúde, vai trazer resposta para a calamidade social que tem se instalado na nossa nação, nos meios governamentais, no meio dos nossos príncipes, no meio dos principados, dos nossos juízes magistrados. Eu tenho certeza que Deus vai levantar um povo, como levantou Miqueias no meio de uma geração caída, para
fazer a diferença. Me permita dizer para você, ainda não é o fim. Amém. Muitos estão acreditando que Jesus está às portas, de fato está, mas vivemos os princípios das dores. Tem muita coisa para acontecer ainda, e Deus vai guardar o seu povo, como apacentava, como apacentou ao longo da história, e vai continuar guardando. Sabe por quê? Porque está escrito em Salmos que não dormita, não cochila o guarda de Israel. Amém. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. Se for 28 é 28, se for 31 é 31, 365 dias por ano. Mas em um ano bissexto, se for 300 ano bissexto, é 366 de eternidade em eternidade. Ele guardando, ele separando, ele cuidando, ele conduzindo, como sempre conduziu. Até aqui ele te sustentou. Não vai ser aqui que ele vai deixar você padecer, morrer no meio desse deserto, no meio desta batalha, a batalha pela qual você está enfrentando. Ei, guerreiro, ei, querida de Deus, levante a tua cabeça, eleva os teus olhos para o monte, o teu socorro vai chegar. Miqueias está dizendo assim: o Deus da minha salvação, Ele nos ouvirá. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, eram dias de caos como são os dias de hoje. E quando ele disse que o Senhor o ouvirá, o Senhor já estava ouvindo. Amém. Olha o que diz o versículo de número 15. Eu lhe mostrarei, diz o Senhor. Aqui já não é mais Miqueias, aqui já é o Senhor. Amém. Eu lhe mostrarei, diz o Senhor, maravilhas como nos dias da tua saída da terra do Egito. Em meio ao caos, em meio às dificuldades, há uma tendência natural de nos esquecermos de quanta coisa grandiosa Deus já fez. E aqui, o povo, ele passava por um momento difícil, escassez, como nós vimos nos primeiros versículos, plantava, não colhia, a dificuldade dentro dos lares, filho contra pai, pai contra mãe, a dificuldade espiritual, as pessoas se corrompendo, se vendendo, mercadejando. E aqui eu percebo Deus dizendo para Miqueias: olha, fala para o povo, profetiza para o povo, que assim como eu fiz maravilhas quando saíram do Egito, assim eu farei novamente. Olha para a tua vida, quanta coisa grande Deus já fez. Talvez no meio dessa tristeza, no meio dessa preocupação, dessa ansiedade, desse medo, dessa insegurança, no meio dessas noites mal dormidas, talvez você tenha esquecido das promessas que Deus te fez. Talvez você tenha esquecido de onde Deus te tirou. É Deus querendo trazer à tua memória o que pode te trazer esperança. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele te tirou do Egito, Ele vai continuar te levando e conduzindo você até o centro da promessa que Ele te fez. Não foi eu que te prometi, não foi o pastor Flávio que te prometeu, mas se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém, aleluia. E Ele está dizendo: eu lhe mostrarei, diz o Senhor, maravilhas como fiz no passado quando eu te tirei do Egito. Ele vai fazer coisas grandes ainda, tem milagres preparados para você. Já estou aqui quase caminhando para o desfecho da mensagem. O último versículo diz assim, ó: o seu próprio nome dizendo, a tradução do seu nome, quem é? Ó Deus, semelhante a ti? E quem podes perdoar a iniquidade e que esquece a transgressão de todo o restante da tua herança? O mesmo Miqueias, no penúltimo versículo desse livro, ele diz assim que o Senhor, Ele lança no mar do esquecimento. Amém. Nós, seres humanos, e eu me incluo dentro disso, quando fala em perdão, principalmente quando nós temos que liberar perdão para alguém, geralmente nós temos a tendência de achar que o perdão vai causar amnésia em nós. E perdão não é isso. Perdão não quer dizer que você vai esquecer. Perdão quer dizer que você vai lembrar e aquilo não te causa mais dor. E deixa eu te dizer uma coisa, Deus está dizendo que vai lançar no mar do esquecimento. Nós temos a tendência de nos lembrarmos das coisas que as pessoas fizeram de mal contra nós. E quantas coisas de mal, errado, nós nos equivocamos ao longo da nossa caminhada com Deus. Eu não estou nem dizendo aqui antes de nós convertermos, antes de recebermos a mensagem. Eu estou dizendo depois, porque continuamos falhos e pecadores. E aqui o Senhor está dizendo e nos fazendo justamente essa pergunta: quem é Deus semelhante a ti que perdoas o restante de todas as nossas falhas?
que lança no mar do esquecimento, mesmo nós o conhecendo e muitas vezes errando o alvo. É o Senhor dizendo para mim e para você: ei, olha, acredite, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus, Ele não tem a tendência, Deus não usa de subterfúgios para nos fazer lembrar das coisas que porventura nós erramos ou cometemos contra Ele. Pelo contrário, a sua misericórdia nos alcançou. Aleluia. Ele encerra o versículo dizendo: porque eu tenho prazer, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Amém. Porque Ele tem prazer na misericórdia. O capítulo 7, ele começa com uma exclamação por parte de Miqueias. Ele começa a dizer: ai de mim. Ai de mim e, consequentemente, ai da minha família, ai do povo de Deus, ai da nação, ai de Jerusalém, por conta dos caminhos que aquela nação estavam trilhando, pastor. Sim. E quando ele expõe ao Senhor o seu clamor, a sua oração, no versículo 7, mesmo diante de tanto caos, diante de tantos problemas complexos, por sinal, ele coloca diante do Senhor o Deus da sua salvação. Ele expressa a sua fé, a sua confiança de que Deus o ouviria. Aleluia. O segredo da transformação, mesmo em meio ao caos, ele passa necessariamente pela nossa demonstração de fé para com o Senhor, mesmo que as coisas não estejam do jeito que você gostaria que estivesse. Veja bem, você pode estar vivendo dias difíceis, não é nem sombra daquilo que você sonhou ou planejou para esse ano, mas traga à sua memória o que pode trazer esperança. Seja impulsionado por esta palavra, impulsionado pela fé, porque o Deus da nossa salvação, Ele nos ouvirá. Quando Miqueias declara isso, muda completamente o discurso dos últimos versículos. Porque já no versículo 15, Deus agora responde para ele. Aquela lamentação do começo do capítulo, agora vira uma palavra de esperança, pastor Flávio. Aleluia. Porque assim como eu fui com o meu povo lá no Egito, as mesmas maravilhas que eu fui quando vos tirei de lá, eu também manifestarei nesses dias. Toma essa promessa para a tua vida, dos mesmos milagres que teve lá em outrora, dos mesmos milagres ao longo desses milênios, dos mesmos milagres que experimentaram ao sair do Egito, os mesmos milagres que muitos e muitos homens e mulheres já testemunharam, e testemunhos que você conhece. Ei, esses testemunhos são fortalecimento para a nossa fé, e o próximo testemunho a ser contado, eu profetizo sobre a tua vida que pode ser o teu. Vai ser o teu em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor. Pare de se lamentar. Comece a caminhar. Comece a andar. O Deus da tua salvação nos reuniu aqui nessa noite para profetizar sobre a tua vida. Ei, esperança em meio ao caos. Amém. Esperança aonde ninguém mais acredita. Ah, mas ninguém mais acredita, pastor. Seja você esse alguém. Seja você o homem e a mulher que vai fazer a diferença. Glória a Deus. Eu encerro aqui com a leitura do último versículo. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa as iniquidades? O povo estava caminhando de mal a pior. E Miqueias agora reconhece a misericórdia de Deus. Sabe por quê, pastor Flávio? Porque Deus, Ele não tem prazer na sua ira. Amém. Olha o que está escrito. Porque o Senhor não retém a sua ira. Deus podia fulminar aquele povo. Deus podia destruir como destruiu Sodoma e Gomorra. Deus poderia ter destruído aquela gente. Deus poderia ter me destruído por conta dos meus pecados. Deus poderia ter destruído muitos dentro da igreja que se dizem sacerdotes, pastor Flávio, que têm se corrompido, que têm se vendido, mas não destrói. Sabe por quê? Porque o amor de Deus é longâmino. Porque o amor de Deus excede a muito entendimento. E Ele não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Glória a Deus. Se não fosse assim, eu não estaria aqui ministrando essa palavra ao teu coração. Misericórdia, diferente de graça. Graça quer dizer, nós não merecíamos o favor de Deus, mas mesmo assim Ele usa da sua bondade. Amém. Misericórdia quer dizer, Deus tinha toda a legalidade e autoridade para fazer o uso do juízo, mas não faz. Quando você clama por misericórdia, é como se estivesse dizendo para o Senhor: Senhor, eu sei que eu sou passivo de juízo, mas não faça juízo. Amém. É o Senhor fazendo uso de misericórdia.
todos nós merecíamos o juízo, o castigo eterno. E Ele não faz uso do juízo, porque Ele te ama, porque Ele continua te amando. No início desse culto nós dizemos Ebenezer, até aqui nos sustentou o Senhor. A misericórdia de Deus está sobre a minha vida, Amém. sobre a vida do nosso irmão, pastor Flávio, sobre a vida da minha esposa, sobre a tua vida, igreja, sobre você que me ouve, sobre você que nos ouve. Deus está te dando uma oportunidade nesta noite de reescrever a sua história. Como através de Miqueias, a história foi reescrita num único capítulo, pastor. Amém. Um capítulo profético que começa com lamentação, mas que termina, depois de Deus reacender a chama, termina dizendo, eu tenho prazer na misericórdia. Deus poderia ter destruído aquele povo. Deus já poderia ter destruído o Brasil há muitos anos, por conta da corrupção, da decadência moral, da decadência espiritual, por conta da frieza espiritual de muitos cristãos, mas Ele não faz. Sabe por quê? Amém. Porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Amém. Seja bem-vindo a um novo tempo em que Deus está escrevendo para você. O capítulo, a gente costuma dizer que Deus tem uma nova história para você. Eu quero profetizar que nesse mesmo capítulo da tua vida, Deus vai mudar a tua história. Glória a Deus. Como mudou a história de Israel em um único capítulo, que começa com uma lamentação, que começa com palavras de juízo, de pessoas caídas e corrompidas, mas que termina com Deus relembrando as suas maravilhas e dizendo por intermédio de Miqueias, ei, eu não tenho prazer em fazer o uso da minha ira. Eu não tenho prazer, pelo contrário, eu me alegro na misericórdia, em dar uma segunda chance. E a você que me ouve nessa noite, que está aí se questionando por conta de não achar digno de uma segunda oportunidade, quem disse a você que você era digno da primeira oportunidade? Amém. Quem disse que você e eu éramos dignos da primeira chance? Deus continua com seu amor e bondade sobre nós, sobre esta nação, sobre a igreja, o reino, a graça de Deus manifestada através de homens e mulheres, como eu e você, que estamos aqui com sinceridade, buscando ao Senhor, mesmo em dias tão difíceis pelas quais nós passamos. Que o Senhor te abençoe e que essa palavra frutifique poderosamente sobre a tua vida, em nome do Senhor Amém, Jesus. Jesus. Pastor Flávio vai estar orando ao Senhor, apresentando o teu pedido. Não, eu sou meio ruim para ler. Ele é meio ruim para ler. Eu só queria falar aqui, pastor, que o nosso irmão Adriano está falando que é grato às palavras do Senhor, que através das lives está ajudando ele a ser uma pessoa melhor. Glórias sejam dadas ao Senhor. Adriano Luiz da Silva. Deus abençoe o irmão Adriano. Irmão Adriano ligadinho conosco em todos os cultos ali na Ponte Alta. Um abraço a você, meu irmão. Nosso carinho por você, pela sua família. Deus abençoe a irmã Tamara. É gratificante ver o que Deus faz por intermédio da sua mensagem. Somos apenas instrumentos. E o nosso coração se enche de alegria. Porque a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende, pastor. Sim. E os testemunhos que a gente recebe durante as transmissões e conversando pessoalmente com alguns, é gratificante ver, nossa, a palavra de Deus falou poderosamente ao meu coração e isso nos enche Glória a Deus. de alegria e saber, nos mostra como resposta de Deus que nós estamos no caminho certo, né, pastor? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui colocar, não sei se a irmã Marilene está aí ligadinha conosco, eu quero estar orando pela tia Zaira. Nós vamos orar ao Senhor. Os nomes aqui que chegaram até nós, a pastora passou para nós, a pastora Elaine, passou aqui para nós, a irmã Luzimara, ela é da cidade de Lorena, mas toda a família é de Viçosa, Minas Gerais. Ela pede pelos familiares também na cidade de Jundiaí, a Kailane, o irmão que mora no Rio. A família é grande, né, Luzimara? Que Deus alcance os seus familiares Nome de em Jesus. todos os cantos desse país, onde quer que eles estejam. Que o Senhor transforme a vida do seu esposo. Acredite, confie, minha irmã. Nós temos orado. A irmã Cláudia, ela pede por um pai e uma mãe que tem uma criança de 11 anos. E eles estão com Covid. Estão na UTI. E todos na área da saúde. São da área da saúde, pastor, é isso? Muito bem. A criança está com Covid, pastor, é isso? O casal de pais estão com Covid.
e nós estaremos orando por eles, a pedido da irmã Cláudia, em nome do Senhor Jesus. A irmã Edna ligadinha conosco também ali no Tamandaré, estaremos orando, irmã Edna, pela tua família, irmão Renato, pela Maiele, pela Maria. Deus abençoe toda a casa. Nós estaremos orando pelo pastor Flávio e a esposa, 10 aninhos de casado. É hoje. Parabéns, pastor. Obrigado. Deus te abençoe em nome de Jesus, que muitos outros anos venham. Amém. Que a família seja aí poderosamente abençoada pelo Senhor. Glória a Deus. A irmã Silvia Loyola ligadinha com a gente. Toda a família, um abraço. Irmã Heloísa, Deus abençoe. Irmão Robson, nosso abraço. Em nome do Senhor Jesus. A irmã Tuiane também. A irmã Jane, oração por toda a família. Irmã Rita Loyola, ligadinha com a gente lá no Santa Luzia. Nosso carinho, irmã Rita, por você, por toda a sua casa. Ela pede em especial por uma amiga e toda a família, pois tem um irmão que está desaparecido. Vamos orar sim em nome de Jesus. Irmã Sandra Negreiros, minha querida, um grande abraço, uma satisfação mais uma vez tê-la aqui conosco. Ela tem se sentido muito deprimida, sempre nos finais de tarde. Misericórdia, nós vamos repreender esse mal, pastor Flávio, em nome de Jesus. Gostaria muito de tê-la conosco, irmã Sandra, de poder tê-lo com a gente no domingo. Os nossos cultos aos domingos têm sido presencial e a princípio continuará assim, somente aos domingos de forma presencial, diante de tudo isso que nós temos vivido. E os cultos aí continuam sendo transmitidos, todos eles, inclusive o de domingo, mas presencialmente só o culto aos domingos, quarta e sexta, somente as nossas transmissões. Quero orar por um companheiro de trabalho do Írio e também pela tia Zaira. Na verdade, tia Zaira carinhosamente é tia da irmã Marilene. Nós vamos orar por esses nomes, pastor. O senhor está na liberdade de levantar esse clamor, de orar pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, em nome do Senhor Jesus. Senhor, neste momento nós erguemos as nossas vozes, a nossa oração, ó Pai, pedindo para que o Senhor venha agir de uma forma sobrenatural neste momento sobre o país, Senhor Jesus, ao qual nós estamos passando por uma grande dificuldade, Senhor Jesus, com este vírus, com esta pandemia, Senhor, com esses gafanhotos, ó Pai. Mas é no nome de Jesus Cristo nós acreditamos, Senhor Jesus, que o Senhor é um Deus que sara, que o Senhor é um Deus que cura, e é o Senhor que livra o seu povo das pragas, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Senhor, nós pedimos que assim como o Senhor foi, ó Pai, com o teu povo lá no deserto, assim como o Senhor foi com o teu povo lá no Egito, assim como o Senhor foi com o teu povo no tempo de Miqueias, no tempo de Davi, Senhor, nós pedimos para que o Senhor seja conosco, ó Pai. O Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus poderoso, é um Deus santo, é um Deus que pode fazer todas as coisas. Ó Pai, neste momento nós oramos por todas as autoridades, ó Pai, instituídas por Ti, Senhor Jesus, aqui na terra. Nós oramos pelo presidente, Senhor, no nome de Jesus Cristo, governadores, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus pelos prefeitos, ó Pai, de forma especial, Marcos Oliva, aqui em Guaratinguetá, Senhor, ó Pai, pelo corpo médico, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós oramos por essas pessoas, ó Pai, que estão internadas nos hospitais decorrentes do Covid-19, Senhor, que em nome de Jesus essa doença caia por terra, Pai, pelas pessoas que estão internadas, pelas outras doenças, ó Pai, que continua acometendo essas pessoas, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, também em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Pedimos que o Senhor visite os presídios, ó Pai, salve aqueles homens e mulheres, ó Pai, que de alguma forma, ó Senhor Jesus, transgrediram a lei, mas estão cumprindo, Senhor Jesus, a sua pena, ó Pai. Que em nome de Cristo Jesus, ó Pai, o Senhor alcance essas vidas, alcance cada coração, cada familiar que está nos assistindo nesta noite, ó Pai, que está nos ouvindo, ó Pai. Que em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós oramos que as cadeias se quebrem, Senhor, que as portas se abram, Senhor, para que o teu povo, Senhor Jesus, possa passar, ó Pai, por esta prova e sabendo que passando pela prova, quando olhar lá atrás, ó Pai, vão dizer que o Senhor esteve conosco, ó Pai. Ó Pai, nós não pedimos, Senhor, que o Senhor nos livre da prova, mas nós não pedimos, Senhor, que o Senhor nos ajude a passar por ela, Senhor. Nós não pedimos, Senhor, que o Senhor esteja conosco, ó Pai, e que quando nós passarmos lá na frente, assim, ó Pai, quando o povo passou pelo Mar Vermelho, cantar o hino da vitória, Senhor. Quando nós passarmos por este momento difícil, quando nós atravessarmos por esta parte que estamos passando agora, Senhor, nós possamos olhar para trás e dizer: o Senhor esteve
conosco todos os dias. Que em nome de Jesus Cristo, eu te digo nesta noite, meu irmão, eu te digo nesta noite, minha irmã, creia no Senhor Jesus e Ele estará contigo todos os dias da tua vida. E Ele ajudará a você e eu passarmos por esta prova e lá na frente nós possamos glorificar ainda mais o nome dEle e dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. É a nossa oração, Senhor Jesus, em nome do Jesus. Amém. Aleluia. E amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Não poderia encerrar sem fazer menção do trabalho missionário evangelístico que foi realizado ontem pela missionária Silvia, seu esposo, todos aqueles que contribuíram, a minha gratidão, a você que contribuiu, a você que orou, irmã Silvia, missionária Silvia, Deus te abençoe poderosamente, que o Senhor te retribua. Quando nós nos envolvemos, missionária, com as coisas do reino, o Senhor se envolve com as nossas coisas. Amém. Tenho certeza que Deus vai te retribuir poderosamente em todas as áreas, em todos os aspectos. Deus vai guardar as tuas filhas, Deus vai salvar, não vai se perder ninguém. Recebe essa palavra profética aí para a tua vida. A Maria Laura, a Rebeca estão guardadas pelo Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe e que cada vida que foi alcançada ontem nesse trabalho, a irmã Jade, muito obrigado, pastor Elane, soprou aqui para mim. Jade, Deus abençoe, a nossa gratidão a Deus pela tua vida. Ela se prontificou a ajudar no preparo dos alimentos, das marmitas que foram servidas. Telmar. A irmã Telma também. Teumar, me perdoe, irmã Teumar. Deus abençoe, a nossa gratidão a Deus pela vida de todos os irmãos que contribuíram com os alimentos, na preparação, com a sua oferta, com os cobertores, enfim, é a igreja unida em prol de um único objetivo, que é levar o amor de Deus àqueles que muitos sequer sabem que existem. Louvado seja o nome do Senhor, porque essa é a nossa visão. Somos uma igreja que está em formação, sim, uma igreja consideravelmente pequena, mas que vai crescer, acima de tudo no amor, na graça, e nós vamos cair na graça desta cidade, como era a igreja de Atos dos Apóstolos. Isso, e o nome da igreja é Chamados para Fora. E a irmã Silvia, infelizmente ontem ela me convidou, mas eu não podia, não estava me sentindo muito bem, mas ela tem feito um trabalho extraordinário na frente das missões. E eu aprendi uma coisa, pastor: quando nós trabalhamos para Deus, Ele trabalha por nós, não para nós, por nós, para nos abençoar. Irmã, pode ter certeza, missionária, que Deus vai retribuir o triplo, 7 vezes mais sobre a tua vida, em nome de Jesus. E queremos agradecer, né, pastor, todos que acompanharam nós até agora, às 8h30, que Deus abençoe a sua vida. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar. Meu pai está assistindo, não sei se ele está viajando, que meu pai é caminhoneiro, não sei se ele está em cruzeiro, mas Deus abençoe, pai, a sua família, os seus filhos, a Lúcia, que em nome de Jesus Cristo, as bênçãos de Deus, ele compartilhou ainda na nossa live. Deus abençoe, meu pai, em nome de Jesus. A minha mãe assiste também. Glória a Deus. Minha mãe, Deus abençoe. Deus abençoe todos os irmãos que estão nos assistindo, Lorena, Cruzeiro, Resende, lá no Itatiaia, tem em Manaus, nós temos Barra Mansa. Todos vocês moram no nosso coração. Domingo, nosso culto vai ser presencial, lá na rua Tamandaré, número 132, no centro de Guaratinguetá, 7h30 da noite. Vamos transmitir, né, pastor, ainda, em nome de Jesus. Então, se você não puder estar conosco aqui no centro de Guará, nós estaremos transmitindo também às 7h30 da noite, nesse mesmo canal, no mesmo horário, 7h30, em nome de Jesus. Deus abençoe. Mais uma vez eu expresso a minha gratidão a Deus pela tua vida. Um grande abraço a você que nos ouve, a você que tem nos acompanhado. O nosso coração se enche de alegria em saber que Deus tem separado um povo, pastor. Amém. Explode o coração de alegria, porque Deus a cada ministração tem falado de uma forma poderosa, tem nos formado um grande exército que vai junto ganhar os nossos familiares, a nossa cidade para Cristo. Receba aí a bênção apostólica, que o grande amor de Deus,
que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus sejam uma realidade na tua vida, na tua família nesta noite e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Se o Senhor nos permitir, domingo, nesse mesmo horário, estaremos reunidos na igreja, louvando e adorando o nome do Senhor. Se porventura Ele voltar antes de domingo, a gente se vê lá na glória. Um grande e fraternal abraço do tamanho do amor de Deus. Paz seja contigo. Glória a Deus.